aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o João e eu tô aqui para o primeiro episódio do nosso podcast, o Pode Papo, com a Maria e com a Tainá. Tudo certo com vocês? Oi, João, tudo certo sim. Mas vamos direto ao assunto. O nosso tema de hoje é Antes não ter era normal, hoje é fracasso. Um assunto bem atual, né? A gente vive numa sociedade onde ter dinheiro, fama, bens materiais e até aparência perfeita é uma obrigação. Mas será que sempre foi assim? Exatamente. Antigamente era comum crescer em casas mais simples, sem muito luxo, e estava tudo bem. Hoje, se você não tem o carro do ano, o celular do momento, já surge um certo julgamento. Parece que a comparação faz parte do nosso dia a dia. É aquilo, né? As redes sociais, elas trouxeram muitas coisas boas, só que ao mesmo tempo elas criaram meio que umas vitrines das vidas perfeitas que as pessoas se inspiram mesmo que não é o ideal. Lembro que esses dias eu vi uma pesquisa que dizia que quase metade dos jovens tinham e sofriam da pressão de mostrar uma vida perfeita nas redes sociais. Isso é muito ruim. E o que mais impressiona é que essa pressão vai até para as crianças e para os adolescentes. Se você não tem o tênis que está na moda ou não participa dos passeios mais caros, você acaba sendo deixado de lado ou tratado como menos valor. E é por isso que hoje a gente trouxe um convidado muito especial para fazer parte dessa conversa com a gente. Aqui com a gente está o Vildomar. Seja muito bem-vindo ao Pode Papo, Vildomar. Bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Sou o professor Vildomar, trabalho com matemática há alguns anos, né? E vamos lá, vamos fazer ter uma conversa sobre isso, discutir um pouco sobre isso. Eu acho que é importante para nós, para a sociedade de modo geral. Prazer é nosso em recebê-lo aqui, Vildo. Então a gente vai logo direto ao ponto. Cara, tu pensa que hoje exige uma cobrança muito exagerada em mostrar uma vida perfeita? Assim, todo mundo tem que ter o celular ideal, as roupas ideais, praticar os mesmos hobbies que todo mundo, mostrar uma vida cheia de conquistas. Tipo, ela já é essa pessoa que não mostra assim, ela é vista como uma pessoa que não se esforça e tá ficando pra trás, cara? Olha, eu vejo que isso é muito sério, porque a gente vive uma sociedade de consumo. E a sociedade de consumo nos induz a ter para ser feliz. Você tem que ter certas coisas para ser feliz. E é isso que a mídia, não estou criticando mídia, mas a mídia de modo geral nos prega isso, né? E a propaganda é para que você tenha determinadas coisas, que você tenha o celular, que você tenha o determinado carro, que você tenha determinada roupa, para que você seja feliz. E na verdade a felicidade nem sempre é o ter. É como você vive, é como você se relaciona, são outros aspectos que envolvem isso. Né? Eu penso que a gente pode fazer vou citar alguns exemplos, né? E aí a gente pode ir conversando também sobre isso, né? Não para querer voltar ao tempo antigo, né? A época que eu era adolescente, mas apenas para a gente ter um parâmetro, né? Se a gente pensar naquela época, primeiro que não tinha todo a gente pode dizer esse assédio para consumir, né? Porque de modo geral você é assediado todo dia. Você tem que ter isso, você tem que ter aquele outro, né? E a época não tinha tudo isso. E a época, por exemplo, você comprava carro para você usar do benefício que o carro te fornecesse. E você usava ele até acabar, né? Quando ele não andasse mais, aí você comprava outro carro. Quando as pessoas tinham condições de comprar, né? Hoje não. Hoje, a cada 2 anos, você é obrigado a trocar o carro. Obrigado, entre aspas, né? Mas você é induzido a trocar o carro. Por quê? Porque o carro, para você ser feliz, ele tem que ter essa cor, ele tem que ter esses acessórios, ele tem que ter essa forma, essa dirigibilidade, tudo isso, esse motor, enfim. Então, tudo isso nos obriga, e muita gente acaba tendo uma ansiedade muito grande por viver no mundo desses. E eu também acredito que se apegar nessa felicidade de compras ou ter isso é uma felicidade inalcançável. Porque tu nunca vai ter tudo, nunca vai conseguir comprar tudo. Tu sempre fica triste, querendo mais e mais. E eu acho que vocês, né, principalmente jovens e adolescentes, essa pressão é muito mais forte. Essa pressão, ela é forte no sentido do consumo, mas no sentido de você conseguir escolher uma profissão que te traga muito dinheiro. Eu acho que isso, às vezes, até por conta da mídia. A gente tem muito mais acesso à mídia, às vezes, do que um adulto, uma pessoa mais idade. E, às vezes, a gente acaba vendo aquilo e pensa, nossa, eu preciso ter, mas talvez nem seja algo que realmente vai me fazer feliz, ou que eu preciso para minha vida. E é o que eu falei, né? Às vezes, ela te induz a você ter algumas coisas que você, sei lá,
Será que é isso mesmo? Será que eu preciso trocar o carro a cada 2 anos? Será que eu preciso trocar o celular a cada 6 meses, 1 ano? Será que eu preciso para ser feliz? Ou será que eu posso viver com menos e menos, menos no sentido não de viver na pobreza, mas viver com menos acesso a tudo isso e com o que realmente precisa, né? Então, eu acho que isso é importante. E voltando um pouco àquele ponto que eu estava falando, né, a pressão, às vezes, de você escolher para você ter, te leva a um mundo que não é a felicidade, porque eu vou ganhar muito, mas eu vou acordar todas as manhãs indo fazer o que eu gosto, mesmo ganhando menos? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer, e até para a gente entrar no consumo que essa sociedade nos induz a fazer. Eu tô falando nesse sentido do consumo, tu vê que essa influência em sempre querer ter mais é tão forte que hoje em dia as pessoas trabalham buscando comprar essas tendências, essas modas que muitas das vezes nem agradam elas, só para impressionar as outras pessoas, essas pessoas que elas também não gostam, para parecer que elas têm uma vida perfeita, para as pessoas olharem e verem, cara, como eu queria viver como eles, como a minha vida seria boa se eu fosse que nem eles. E muitas das vezes nem é assim. Esse é um grande problema da sociedade, né? Porque daí a gente vai começar a se comparar, né? Eu vou me comparar, citando exemplos, com a Tainá vive numa casa muito bonita e tal, e eu vivo numa casa boa, né? Com uma estrutura perfeita que me satisfaz todas as necessidades. Mas eu quero ser igual a ela. E eu querer ser igual a ela, talvez me obrigue a trabalhar muito, a não ter momentos de lazer, a não ter momentos de descanso, a não ter momentos que eu possa curtir a minha família, né? Curtir as pessoas que eu amo, fazer as coisas que eu gosto, e isso nos leva a viver uma vida estressada, e o que a sociedade está vivendo hoje é muito isso, né? É um mundo de certo estresse, porque você quer ter tudo e nem sempre é o que você precisa. É um pouco também daquilo que o Barbisa falou antes, as mídias elas meio que criam uma vitrine, porque nunca é postado como tu conseguiu aquilo, a batalha que tu teve para ter aquela conquista. Só a parte boa, só a própria conquista. Eu lembro de uma propaganda que tinha, sei lá, algum tempo atrás, né? Ser feliz é ter a casa quentinha. Para quem? Primeiro, para quem tem casa. E segundo, para quem sente frio. Porque se é no verão, eu prefiro ter uma casa fria. Então, essa é uma coisa que te cria, né, e que vai te jogando, né, e vai te martelando todo dia, que você chega a um ponto de dizer, não, eu preciso ter uma casa quentinha. Eu preciso ter isso aqui para ser feliz. Se eu não tiver, eu não sou feliz. Será? E a gente queria aproveitar também para te pedir se tu acha que antigamente a visão que as pessoas tinham do sucesso ela é diferente da que você tem hoje em dia. Não sei, olha, assim, ó, eu não sei dizer se era diferente, mas eu acho que a pressão que a gente tinha era muito diferente, né? Mas eu vejo que as pessoas buscavam, é que, claro, assim, ó, hoje a gente tem muitas opções, e opções e muitas informações que chegam até nós. E é muito fácil você buscar todas essas informações. E às vezes, algumas coisas que te passam, nem sempre é o que realmente é o real, né? Então, eu penso que antigamente, né, a gente vivia um mundo com menos informações, com menos acesso a tudo, mas que a gente também buscava melhorar. Talvez com menos pressão de fora. Talvez com menos pressão de consumo. Mas a gente vivia também, mas com uma muito menor. Eu penso que era muito menor. A gente queria crescer, é claro, mas talvez não tão pressionado pela sociedade. Existe algum conselho assim que você daria para esse pessoal que sente que está ficando meio para trás nessa corrida em busca do sucesso, dessa felicidade? Olha, o que eu posso dizer pela minha vida sempre foi pautada por viver bem, no amplo sentido do que é viver bem. Viver bem não é só ter muito dinheiro. Viver bem não é só ter muito capital. Viver bem é você trabalhar feliz, é você ter amigos, é você se sentir acolhido no teu espaço de trabalho,
no teu espaço de casa, na tua vida de modo geral, né? E eu nunca busquei assim ter muito, porque o ter muito talvez te leva a lugares que não é legal, né? Às vezes a abandonar a família para você construir um capital muito, muito grande e daqui a pouco, tá, serviu para quê? Para nada, né? Claro que eu trabalhei muito na minha vida, mas eu sempre priorizei o viver bem. E o viver bem é o que eu falei para vocês, é isso mesmo. Com certeza, e no fim é isso que importa, né? É isso que importa. Olha, Vildo, a gente podia ficar falando horas e Com horas aqui certeza. sobre esse assunto, só que infelizmente o nosso tempo está chegando no fim. Quero aproveitar para agradecer nosso convidado muito especial, Vildo Mar, por ter topado apresentar esse assunto tão importante com a gente. Obrigado a vocês, é Foi um muito prazer. bom ouvir a sua opinião e também dividir essas ideias com o público que está nos ouvindo. Foi um A gente prazer. agradece muito. Foi um prazer, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Obrigado, gente. Então, ouvinte, fique ligado que até mais no próximo episódio do Podcast. É isso aí, gente. Tchau, tchau. E lembrem sempre, vocês são muito mais do que aquilo que aparece nas redes sociais. Tchau! Tchau, tchau.